há algum tempo, alguns meses, já vínhamos realizando a nossa explanação do Evangelho de uma forma interna, ou seja, entre nós, trabalhadores. E hoje, a nossa primeira oportunidade de estendermos a divulgação da mensagem do nosso Mestre para os nossos amigos e nossos irmãos. Queremos agradecer a todos que aqui se encontram e, nesse momento, eu passaremos o microfone para a nossa querida Dicíula Delgado. Dicíula, ela está à frente da Fraternidade Espírita Chico Xavier. É a nossa dirigente. É com você, Dicíula. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos. Se sintam à vontade nessa nossa casa, né? Que hoje a nossa casa ela é virtual. Ainda não temos um espaço físico para as nossas atividades, mas nós estamos desenvolvendo as nossas atividades, as nossas tarefas virtualmente, como estudo, palestra pública, como a de hoje, que está sendo aberta ao público. Então, é um prazer ter vocês conosco e participar conosco das nossas atividades. E fiquem atentos, porque nós temos muitas outras programações que estão por vir e virtualmente, que vocês poderão acompanhar. Minha gratidão a todos. Muito obrigada por tudo e por vocês participarem conosco. Microfone, microfone. Eu acho que ainda estou sob efeito do susto. Então, pessoal, como de praxe, né, em todos os encontros para o culto do Evangelho, nós vamos fazer a leitura da nossa prece, da nossa mensagem de harmonização. A nossa mensagem está contida no livro Fonte Viva, por Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e intitula-se Humanidade Real. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Gratidão, que assim seja. Uma mensagem bastante oportuna. E agora, Dicíula, por gentileza, você faria a nossa prece inicial, minha irmã? Então, minhas irmãs e irmãos, vamos serenar os nossos corações, nossas mentes, para que neste momento, onde nós possamos ouvir a mensagem do Cristo,
que está contido na Boa Nova, que possamos estar prontos, aptos para as reflexões da mensagem de hoje, e que as bênçãos de Jesus possam iluminar os corações desses dois planos de ajuda. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade de trabalho e também por esses amigos participarem conosco deste momento tão especial da Casa Fraterna Chico Xavier. Abençoa Jesus a todos eles, seus familiares, que todos aqueles que onde estiverem com dor, sofrimento, tristeza, que seja dissipado pela tua presença e também na esperança de que dias melhores virão. Fica conosco, Jesus, neste momento, hoje, todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nossa querida irmã Merijane vai nos trazer a explanação e o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, contido no capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação, os itens de 1 a 8. Mary, seja bem-vinda e é com você. Abre o áudio, Mary. Está sem som. Peraí, gente. É aqui, é aquele probleminha. Só um instantinho. Vê se você está conseguindo abrir. Não. Agora, Mary. Só o seu, acho. Agora conseguimos. Boa noite, pessoal. Gente, é uma coisa que eu aprendi muito na minha caminhada pessoal, é que quando as dificuldades, quando os obstáculos, eles tomam uma dimensão que nos assusta de certa forma, é porque a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. Então, obrigada a cada um que aqui está, obrigada àqueles que pensaram ter invadido. Por que pensaram? Porque isso nos faz refletir da necessidade cada vez mais forte que aqueles que abraçaram o Evangelho e juraram fidelidade a Jesus, fortalecer as bases do coração para lidar com aqueles que ainda não compreenderam e trabalham contrários aos ensinamentos do Cristo. Cristo falou deles antes da grande dor da caminhada
terrível de dor que levou Cristo à morte física. Ali no Monte das Oliveiras, ele disse, falou deles, dos falsos cristos, falsos profetas, dos cataclismas, e falou daqueles que atentariam contra as religiões, que atentariam contra o seu nome, e esse é o momento que eles aqui estão. E nós que aqui nos encontramos, temos o dever de permanecermos fiéis ao Cristo, ao seu evangelho de amor, porque a reencarnação, a bênção da reencarnação, que é a justiça de Deus para seus filhos, misérrimos e ainda criminosos, é a oportunidade de redenção. E a ressurreição e reencarnação é o tema da nossa conversa para essa noite, aonde nós iremos iniciar os nossos trabalhos, abrindo as nossas portas virtuais, por enquanto, mas abrindo as nossas portas para abraçar todos vocês, amigos e irmãos, que aqui escolheram estar conosco na noite de hoje. A reencarnação é um dos principais pilares do Espiritismo. Quando nós passamos a entender a reencarnação, o mundo ao nosso redor toma uma amplitude incrível, impressionante. Nós passamos verdadeiramente a não temer as penas eternas. Já pararam para pensar nisso? Porque nós sabemos que Deus é misericórdia e tudo vai acabar no devido tempo, vai terminar no devido tempo. A fé no futuro, nossa, ela vai ficar muito mais firme, porque vai passar e a vitória é do Cristo. Ficaremos mais consolados e o ânimo mais fortalecidos, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus e a nossa caminhada é de crescimento, porque é determinismo divino a felicidade dos seus filhos. Kardec, vendo todas essas situações, todo esse entendimento maior, ele lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo trouxe um capítulo inteiro falando: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Naquele momento, naqueles tempos anterior da antiguidade, melhor dizendo, eles sabiam, na verdade, que a vida continuava, sabiam, na verdade, que havia um retorno, mas eles não sabiam como, e davam para esse o nome de ressurreição. O que nós damos hoje é reencarnação. Lá nesse começo desse capítulo 4, no item 1, 2 e 3, ele traz 3 mensagenzinhas, 3 passagens, na verdade, que encontramos no Evangelho, falando de conversas nesse sentido. No item 1, lá nós vamos ver Jesus vindo lá das cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem eu sou? E eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Eles já fazem daquela assimilação. Será que ele voltou? Jesus é aqueles do passado? No item 2, eles fazem uma outra situação já com Herodes tetrarca, porque Herodes tinha mandado decapitar, decepar a cabeça de João Batista. E ouvindo falar de Jesus naquele afã total, ele disse: mas quem será que ali encontram-se? Quem ressuscitou? João Batista? Será Elias? Porque João Batista mandou cortar a cabeça. Esse que diz tão grandes coisas. Olha a percepção do retorno, olha o entendimento que eles já tinham do que aqueles do passado voltariam à vida física de alguma forma, né? E no item 3 é aquela famosa que a gente sabe, quando Jesus é perguntado: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Por esses textos iniciais, que depois eu vou fazer tarefinha de casa, vocês pegam o Evangelho e vão lá ler esses textos bem bonitinho, vamos ver que a reencarnação ela fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de reencarnação.
A reencarnação em si, ela sugere a ideia de voltar ao corpo já morto, já sem o fluido vital, completamente falido. Nós sabemos que, cientificamente, isso é impossível. Não há condições de trazer à vida algo que realmente já morreu. Né? Na antiguidade, essa questão era tão forte na antiguidade, né, que lá os egípcios, por exemplo, eles mumificavam o corpo para conservar o corpo dos faraós, dos faraós da antiguidade. Os seus escravos eram plenamente sepultados com eles, porque tinham que servir a ele quando ele voltasse para aquele corpo. Ele estava com ouros, com todos os seus domínios terrestres, eles ficavam com aquilo tudo à volta do seu corpo morto, porque ele iria voltar, a percepção de que ele iria voltar àquele corpo. Eles iriam voltar, mas não pela ressurreição, e sim pela reencarnação. Só que eles não tinham esse amplo entendimento. Retornar ao corpo físico é algo totalmente contrário às leis da natureza. E o que é a lei da natureza? A lei da natureza é a lei de Deus. Aí alguém pode estar pensando bem assim, Mary, pode parar. Pode parar, porque Jesus ressuscitou Lázaro. E outra coisa, teve a filha de Jairo também. E o filho da viúva de Naim. Vamos conversar direito mesmo, tá? Jesus derrogou as leis divinas. Olha a situação aí. Olha o que Jesus faz com a gente. Olha o que Jesus faz para quebrar a cabeça da gente. Vocês imaginam que Jesus iria derrogar uma lei divina? Uma lei do seu pai? Uma lei, ele que o mandou à terra para que ele trouxesse o seu evangelho, o evangelho é de Deus, na verdade, porque o evangelho que nós nos debruçamos, que nós estudamos e que nos alivia tanto a alma, esse evangelho é lido em todos os mundos desconhecidos por nós, mas nas várias moradas da casa do Pai. É o mesmo evangelho. E Jesus nos trouxe o evangelho para que nós pudéssemos compreender essa postura ética e de moralidade que vige em todo o universo. Mas voltando a Jesus, diante de todo esse entendimento, ele ia derrogar uma lei divina? Ele, que é um dos escolhidos do Senhor, que pertence à comunidade de espíritos puros, responsáveis, digamos assim, pelas organizações do sistema solar? Jamais. Mas o que aconteceu? Porque Lázaro já estava enterrado. Já estava morto e sepultado, como diz a história. Né? Lá na Gênesis, nós vamos encontrar no capítulo 15, item 38, uma referência a essa questão. Né? Jesus tinha um poder fluídico imenso. Ao olhar para cada um de nós, naquela oportunidade, cada um deles, ele não via apenas aquele que ali estava diante dele, ele viu o espírito imortal que habitava atualmente aquela indumentária física. E tendo essa percepção ampla, ele podia perceber distintamente se os laços perispiríticos já tinham sido rompidos ou não. Porque em muitas ocasiões dessas que nós citamos agora, por exemplo, o efeito de catalepsia, ele dava a aparência da morte. Então, Jesus jamais ia derrogar uma lei divina. Ele olhou naquela situação e viu que ali ainda existia vida. E lá na Gênesis, o que ele nos diz é que, na verdade, o que Jesus opera naquele instante é a cura de uma enfermidade, que aquelas pessoas não estavam, em verdade, mortas. Elas estavam em estado profundo de catalepsia. Um estado profundo de uma paralisação, de uma paralisia. Mas ainda existia vida, e é por esse motivo que ele os trouxe novamente à existência física. E esse termo não está correto, porque eles não tinham ido embora, eles não tinham sido desligados do perispírito. A vida continuava. Jesus jamais iria derrogar uma lei divina.
A ressurreição é muito trabalhada também pelo Espírito Emmanuel. Ele fala em ressurreição como um ressurgimento. Se nós formos analisar essa fala de Emmanuel, ela nos parece muito, muito, muito ampla no seu entendimento. Porque nós sabemos que ressurreição é o retorno à vida, da vida física, através, o retorno do espírito à vida física no próprio corpo que já morreu. E é uma ideia meio complicada, porque nós sabemos que isso é impossível. Mas se nós formos refletir no que Emmanuel nos traz, quando ele fala de ressurreição, que é o ressurgimento, e Emmanuel se baseia no grego anastasis, que significa ressurgir, despertar, aí a mente se amplia, porque abre uma outra oportunidade de entendimento acerca da palavra ressurreição. Nós passamos a refletir que, no que concerne à ressurreição, nós passamos da vida material para ressurgir na vida espiritual. Vocês estão conseguindo compreender essa reflexão? Nós ressuscitamos para a vida espiritual, que nós estamos momentaneamente adormecidos para a vida espiritual, uma vez que estamos vivenciando a vida física, a vida material, na oportunidade da reencarnação. Se vocês conseguiram compreender, eu posso seguir, o que é que eu volto para explicar? Digam assim ou digam assim, para eu poder seguir aqui nesse entendimento. Perfeito, maravilha. Então, vamos embora nessa reflexão. Emmanuel é danado para dar um tweet na cabeça da gente, né? Então, nesse pensamento, a gente passa a entender o entendimento, olha, redundância, mas tudo bem, vamos lá. O entendimento que os antigos tiveram, eles não estavam de todo errado. Eles só não entenderam o mecanismo. Eles só não entenderam como é essa organização do ressurgir. Mas nós ressurgimos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que é onde todos nós iremos ressurgir mais uma vez para a vida espiritual. E é nesse ressurgimento para a vida espiritual que vem-nos todas as reflexões que nós precisamos fazer para entender o que foi que nós fizemos aqui, analisar, refletir, perceber a oportunidade que nós tivemos para ver os erros e os acertos e perceber que, mais uma vez, temos a necessidade das bênçãos de Deus, do perdão de Deus, para o abençoado recomeço. Então, nesse contexto, nessa percepção de reflexão, de estarmos no mundo espiritual, refletindo acerca da caminhada, do nosso processo de crescimento, do nosso processo evolutivo, e eu falo assim de boa parte dos filhos de Deus, vamos assim dizer, que vivem na Terra, e é nessas reflexões que nós percebemos a necessidade de uma nova oportunidade. Os Espíritos nos dizem que nós podemos evoluir também no mundo espiritual, mas esse processo de evolução no mundo espiritual é mais lento. É mais lento porque a gente aprende muitas coisas no mundo espiritual, mas é aqui na Terra que nós fazemos as provas que irão nos aprovar ou reprovar. É aqui que nós vamos sentir na própria pele as necessidades que nós vamos ter do sim, sim, do não, não. É por isso da importância de nós percebermos a reencarnação como uma abençoada oportunidade de redenção. Os judeus, na época de Jesus, eles já acreditavam na reencarnação, como eu já falei para vocês agora. Faltava ali a compreensão no que diz respeito a essa ligação entre a alma e o corpo físico. A reencarnação é o retorno do espírito para um novo corpo formado especificamente para a jornada nova no mundo material. E esse corpo vai ser formado, esse novo corpo físico vai ser totalmente diferente da existência anterior. Vai sofrer várias modificações
Pode ser ele, pode ser ela, nisso aí, pode ter alguma deficiência, algumas limitações, fisicamente pode estar completamente diferente. Hoje eu estou assim, morena, os cabelos assim, mais ou menos aqui. Na próxima eu posso vir negra, eu posso vir branca. Pode mudar todo esse conjunto físico, pode ser modificado, eu posso vir um homem. O que vai importar é a necessidade que eu vou ter que experienciar na reencarnação como bênção de oportunidade. A reencarnação, ela nos funciona como um processo para que nós possamos atingir a plenitude, para que tornemos-nos melhores do que nós já fomos ontem. É importante e necessário nós observarmos a existência física como uma bênção divina, como um perdão de Deus para nossos erros de ontem e a oportunidade de nos elevarmos, de progredirmos, de ressurgirmos mais uma vez no mundo físico para acertar os passos, para nos reerguermos mais uma vez, para nos burilar, para sentir na pele aquilo que nós precisamos sentir, para nos libertarmos do mal que ainda habita em nós, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dos apegos que nós ainda temos para com pessoas, para com coisas, para as questões materiais. A trajetória da reencarnação precisa ser entendida, melhor dizendo, compreendida em profundidade, para que nós possamos melhor entender a justiça de Deus no nosso mundo. Para que nós não olhemos as redes sociais, as notícias televisivas que nos chegam e dizemos, meu Deus, isso é um absurdo, meu Deus do céu, parece que não tem Deus no coração, meu Deus do céu, quem é? Para que nós não julguemos, para que nós não julguemos. A doutrina espírita, ela nos dá essa abertura de entendimento para que melhor nós possamos observar o outro e desenvolver em nós a piedade, a misericórdia de um para com o outro. Enquanto nós temos essa pequena invasão hoje, com essas criaturas, com esses irmãos nossos, tão iludidos, isso nos entristece verdadeiramente a alma, porque as suas falas e as questões que eles colocavam são assessorados por entidades espirituais de uma inferioridade que eles não têm noção. Eles não têm noção a que estão ligados. Eles não têm noção. Eles não têm noção de que são verdadeiros marionetes. Eles não têm noção que são escravos. Eles não têm noção de que estão se colocando em situação misérrima diante da própria consciência, que um dia vai despertar. Que um dia vai despertar. A reencarnação, ela é algo que nos convida verdadeiramente a perceber a justiça de Deus, a entender a justiça de Deus. No Evangelho tem aquela passagem, no item 5, se eu não estou equivocada, né? Quando ele fala de Nicodemos, né? Estão lembrados de Nicodemos, né? Mestre, né? Nicodemos está ali. Como é que vai nascer de novo, vindo de um corpo velho, vindo de um homem velho, vai nascer no corpo novo? Como é isso? Que bagunça é essa? Tu és doutor e não sabe? Olha que situação. Tu tem tantos conhecimentos e não sabe? Mas os conhecimentos que nos alimentam a alma são outros. Que nos amplia a percepção são outros. Quando nós nos ligamos às questões tão somente a nível material, nós nos desesperamos. Nós nos desesperamos. Por quê? Porque tem fim. Porque tem limites. Daqui eu não posso ir. Mas para Deus não existe impossibilidade, porque nós somos espíritos imortais. Para Deus não existem notícias trágicas, existem notícias necessárias para que seus filhos possam evoluir.
E nós precisamos ter essa compreensão, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, para que melhor nós possamos caminhar. Para que nós possamos caminhar. O que aos nossos olhos é uma injustiça, para Deus, é a efetivação de uma justiça muito maior. Mas não de dor, uma justiça de misericórdia, que sabe daquilo que os seus filhos necessitam, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. A reencarnação, ela vem na dose certa. Ela vem naquilo que nós mais necessitamos. Naquilo que nós mais precisamos para nos libertarmos. Tem pessoas que vivenciam a existência e nós falamos muitas vezes, meu Deus, se eu tivesse passado o que fulano passou, eu não teria resistido, e não teria mesmo não. Porque fulano só passou por aquilo que ele tinha condições de aguentar e quase não aguentou, mas aguentou. Por quê? Porque ele tinha condições de aguentar. Porque Deus sabe da força de cada um de nós. Ele não dá um fardo mais pesado e mais difícil do que aquele que nós temos a condição de carregar. É tudo na medida exata e necessária. Tudo na medida exata e necessária. Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver outros reinos, outros mundos, se não evoluir, se não vivenciar as experiências necessárias. Ninguém poderá ver o reino de Deus e aqueles que ali habitam, se não nascer de novo, se não crescer para Deus. E é importante nós refletirmos nisso, nessa oportunidade. E é importante também, meus queridos e minhas queridas amigas, nós refletirmos na complexidade do processo reencarnatório, que André Luiz nos organiza de forma tão didática, com a reencarnação de Segismundo no livro Os Missionários da Luz. Quem tiver a oportunidade, leia, debrucem-se, estudem, porque vocês vão sentir a misericórdia divina, o amor de Deus, no planejamento de um filho seu para retornar ao ambiente físico da Terra. A primeira misericórdia que ele nos concede, esquecimento do passado. Deixa, filho. Acalma teu coração. Tu vai recomeçar. Mas não tem mais. Tem oportunidade. Esquece o teu passado. As coisas vão te acontecer por uma necessidade. Mas você não vai ficar paralisado por causa disso. Você vai sentir a aflição, mas se fortalece com Jesus, que a gente consegue seguir. Porque nós temos uma vaga intuição do ontem. E essa vaga intuição já nos deixa meio tonto. Já ficamos meio sei lá, meio sei não. E é apenas uma vaga intuição. Um vago sentimento. Uma vaga percepção. E o que pode nos fortalecer? O Evangelho de amor. O que pode nos auxiliar? O autoconhecimento, a percepção de cada um de nós, adentrar na nossa intimidade e extrair os nossos medos, e extrair os nossos receios, e extrair as nossas dificuldades, porque nós não viemos aqui para alimentá-los, mas para que fiquemos curados daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos fecha, daquilo que nos impede de seguir numa trajetória de força, de abraço maior, de esperança. E nós viemos aqui para trabalhar essas dificuldades, porque nós somos espíritos imortais, em bênção de oportunidade redentora. Nossa pátria é espiritual. Nosso apego material é que nos faz sentir
tanta dor e tanta desesperação quando aqueles que nós amamos vão um pouco mais cedo, ou aqueles que nós amamos vão na hora certa, não, mais cedo não, vão na hora certa, porque não tem mais cedo, tem trajetórias, organização superior. Um dos meus maiores receios é o dia que Deus vai dizer bem assim, Dona Maria Generosa da Silva Moraes, chegou o seu momento. Eu te espero aqui. Cumpriste tua missão. Eu vou ficar desesperada. Mas o que vai se desesperar é o meu apego. Porque vai continuar vivo e nós vamos nos encontrar. E uma mãe, aonde estiver, lá nunca vai deixar de amar. Jamais. E essa é a misericórdia, esse é o amor. Esse é um pai maravilhoso que diz, olha, segura um pouco. Teu sofrimento é passageiro. Em breve, no meu reino de amor, a família vai se encontrar. A família vai se encontrar. No mundo de hoje, nós temos necessidade de acreditar no Evangelho de Jesus. Nós temos necessidade de acreditar nas verdades contidas no Evangelho de Jesus. Porque o vazio de muitos corações dá desesperação para os amplos acontecimentos de um mundo em plena transição planetária. Mas, Mary, a gente procura viver tão direitinho, a gente faz evangelho, a gente até comete os erros, a gente não pode nem pecar direito, porque quando a gente peca, lá vem o evangelho dizer que a gente pecou. Emmanuel é uma coisa, é derrota, porque você abriu fonte de vida, é uma lapada, abriu pão nosso, é outra lapada, a gente não consegue nem errar direito. A gente está tão quietinho e as coisas nos acontecem, as dores vêm, e eu fico sem entender. Reencarnação. Porque nós não somos tão bons como nós achamos que somos, mas também não é tão ruim como algumas pessoas pensam que nós somos. Somos filhos de Deus, ainda rebeldes, em processo de conscientização. E como nós vamos provar ao Papai do Céu que nós estamos melhores? Fazendo as provas. E as provas vêm naquilo que nós mais falhamos, e naquilo que nós mais falhamos é aquilo que mais nos dói. E quando nós vivenciamos a dor e não permitimos que aquela dor transforme-se em sofrimento, nós conquistamos um passinho. Porque a dor vem e a dor é necessária para os filhos de Deus. Mas o sofrimento, ele é porque eu não aceito a dor que me foi causada. Eu não aceito. Por isso, eu sofro. Por isso, eu sofro. Mas a reencarnação é a misericórdia divina. Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, se o homem não renasce com seu corpo e a sua alma, porque é isso que essa frase significa, ele não alcançará o reino dos céus. Ele não alcançará o reino de Deus. E nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para viver a mais importante reencarnação das nossas existências. Porque nessa nós temos a oportunidade de estarmos mergulhados na escola terra, mais conscientes da nossa realidade espiritual, mais consciente das questões materiais, mais conscientes de que através do trabalho, através do trabalho íntimo de burilamento, as nossas aquisições, o nosso amanhã será de esperança, de paz e de fraternidade, porque a reencarnação é a misericórdia divina, é a lei de justiça, de amor e de bondade. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Livro dos Espíritos, na questão 167. Reencarnação, oportunidade de resgate, reencarnação, oportunidade de pagar o mal com o bem, reencarnação, oportunidade de aprender a amar. Então, no processo em que nós estamos vivenciando
nós estamos submetidos à lei da reencarnação, que é a lei de amor, que é lei de misericórdia, que é a lei de justiça divina, justiça de amor e caridade. Que Jesus nos abençoe a todos, envolva com muita luz, e eu espero que nessa noite nós possamos sentir-nos fortalecidos os nossos corações para essa oportunidade divina. Um abraço para todos. Muito obrigada. Querida irmã de caminhada, de jornada, eu acho que a gente fica sem legenda, fica sem palavras, porque os melhores presentes a gente recebeu, né? Foi a vida, a criação de cada espírito e as oportunidades que se sucedem. E, Meire, nessa sintonia que a gente está aqui de almas, de objetivos, de sentimentos, aí agora a gente pede para você proferir a prece de encerramento nessa noite tão linda, tão linda. Gratidão, Meire. Gratidão também Ô, Perninha, aos Perninha, nossos... Oi? desculpa. É Não, que fala. A Ana levantou a mão. Ah, certo. Eu já liberei o chat, tá, gente? Também. Já tá liberado. Porque eu aprendi foi tudo aqui. Tá tudo liberado. No caso, Libera o microfone da Ana Paula? liberei. Pode falar, Ana. Liberou, não. Liberei. É a Agora. Ana Araújo ou essa é a Ana Silva, né? Foi acidental, gente, desculpa, é que eu ainda estou me adaptando ao novo Google Meet, tá? Tá bom, Acidental. tá bom. Estou aqui quietinha, escutando. Obrigada, Ana Paula. Obrigada também. E aí, antes da Meire fazer a prece, a gente quer agradecer a todos os presentes, aos participantes. Agradecemos também àqueles que tentaram burlar as nossas proteções. Oremos por ele, oremos por tudo. E semana que vem a gente está aqui, né? Compartilharemos um outro caminho. E se Deus quiser, estaremos aqui. Porque o bem prevalece sempre. Meire. Então, queridos amigos, queridos irmãos, é com os corações felizes que aqui estamos, Senhor, nessa noite tão especial para nós que fazemos a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Essa noite em que o Chiquinho abre as suas portas para abraçar outros irmãos nossos para esse momento. E que bela noite nós tivemos, Senhor, porque a tua misericórdia encaminhou para nós aqueles mais necessitados, aqueles que Chico Xavier abraçava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta misericórdia, envolvendo a cada um deles com suas lágrimas e aquele sentimento tão piedoso que só o homem de bem, Senhor, verdadeiramente pode sentir para com o seu próximo. Nós ainda nos desesperamos, mas Chico Xavier, Senhor, nesse instante temos a certeza que se estiver olhando da dimensão do amor onde ele se encontra, está envolvendo a cada um deles com o seu amor. E eu tenho certeza mais ainda que o seu olhar não irá se distanciar daqueles que aqui estiveram, por algum motivo maior, que aqui estiveram para fazer, trazer e mostrar-se, Senhor, como ainda se encontram. Abençoa-os, Senhor, mas abençoa tantos outros, Senhor Jesus, que permanecem vivendo nessas ilusões, que permanecem vivendo, Senhor, nos excessos, que permanecem vivendo nas viciações. Abraça-os, amado Mestre Jesus, para que eles possam no despertar, reconhecer a tua misericórdia, reconhecer o teu amor. E quanto a nós, Senhor, que aqui estamos, pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe e que o nosso querido Chico Xavier, Senhor, possa nos envolver com seu carinho, estimulando-nos a todos a perseverar com responsabilidade. Lembremos sempre de Jesus, mas lembremos também de Chico Xavier, Senhor, o homem chamado amor, que pisou aqui não só na terra, mas na pátria do Evangelho, para trazer, Senhor, tantos esclarecimentos acerca da doutrina de luz, doutrina consoladora, terceira revelação, através das suas mãos misericordiosas, nos deu tantos alimentos, Senhor, tantos alimentos para a nossa alma, e quererão nos auxiliar
no processo redentor. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso Chiquinho Xavier. Abençoa a terra das Alagoas. Abençoa a pátria do Evangelho. E abençoa em particular os nossos irmãos do Sul, que vivenciam dias tão difíceis, Senhor, mas que a tua misericórdia jamais os desampara. E abençoa o nosso mundo, Senhor, que vivencia essa abençoada transição, com tantos irmãos nossos que reencarnaram, Senhor, qual a última reencarnação de possibilidades e que exige de cada um de nós vigilância e oração. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Deus.